Quinta-feira do tempo do Natal, depois da Epifania, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa homilia diária. Vamos juntos meditar o Evangelho que está em Lucas, capítulo 4, versículos de 14 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós continuamos na semana da Epifania do Senhor, da manifestação do Senhor aos povos, e o Senhor se manifesta como aquele que multiplicou os pães antes de ontem, como aquele que acalma uma tempestade ontem, e hoje como aquele que é proclamado, como aquele que se proclama como Salvador, aquele que veio com a força do Espírito Santo para nos libertar. Meus irmãos, percebamos alguns detalhes do texto do Evangelho. No versículo 15, o evangelista Lucas já diz o seguinte, que Jesus ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. Ou seja, isso aqui revela uma admiração que as pessoas tinham por Jesus Cristo. Aquela admiração de, nossa, como essa pessoa fala bem. Mas no final do Evangelho eu vou levar isso a um outro nível, porque o próprio texto do Evangelho vai nos mostrar que este elogio passa para uma admiração mais profunda. Mas acompanhemos. Depois, no versículo 16, diz que Jesus veio até Nazaré, onde se tinha criado, e conforme o seu costume entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Conforme o seu costume entrou na sinagoga no sábado. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos ensina que nós precisamos nos acostumar a ir à igreja. Ele, que era judeu, foi então à sinagoga no sábado. Sinagoga seria aquelas capelas onde o povo judeu poderia participar todos os sábados do culto judaico, da participação, da proclamação da palavra de Deus. E uma vez no ano eles deveriam então até a Jerusalém, no templo de Jerusalém. Mas todos os sábados Jesus ia na sinagoga. Nós que somos cristãos, a partir da ressurreição do Senhor, Jesus Cristo então ressuscita no terceiro dia, no domingo, no primeiro dia da semana. E desde o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, nós vemos ali que os cristãos se reúnem nos domingos. Então, o que é importante para nós aqui? O costume de ir à missa todos os domingos. Jesus, que é Deus, vejam só, Jesus, que é Deus, ele ia todos os sábados na sinagoga. E eu e você, que nós não somos deuses, às vezes queremos encontrar desculpas esfarrapadas para não participarmos das missas no domingo. Se Jesus, que é Deus, ia na sinagoga todo sábado, quem sou eu, quem é você, quem sou eu e quem é você para não irmos à missa? Nós que somos seres humanos, mortais, nós que precisamos de Deus acima de todas as coisas, nós que só respiramos porque Deus nos deu esta capacidade de respirar, nós só vivemos, ouvimos, nós só nos relacionamos, nós só temos a possibilidade de ir para o céu porque Deus quis. Como que eu não quero criar o costume de todos os domingos ir à missa? Então criemos esse costume. Na sequência, meus irmãos e minhas irmãs, lá no versículo 18, Jesus Cristo pega o livro do profeta Isaías e lê o seguinte:
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, anunciar o Evangelho, anunciar a salvação aos pobres. E os pobres aqui são os pobres também financeiramente, mas somos todos nós pobres de Deus. Pobres de expectativa, pobres de felicidade, pobres de salvação. Jesus Cristo veio anunciar o Evangelho para todo mundo, para nos tirar desta condição de pobreza espiritual. Então, na sequência diz, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. É a graça de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, que nos tira do cativeiro, do pecado, de tantas coisas que a gente já viveu que não presta, que não contribuem para a nossa vida, que na verdade nos afastam de Deus. Eu tenho certeza que você é assim, ou você conhece alguém assim que está cativo, que está preso num vício, numa lembrança, numa depressão, num luto, numa mania de reclamar de tudo, sem esperança. Às vezes temos pessoas aqui sem esperança, sem motivo para viver, sem brilho no olhar. Às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nós nos pegamos presos a tantas coisas que nos afastam, inclusive, de Deus, que nos tiram a verdade, a capacidade, nos tiram a vontade de buscar o Senhor. Meu irmão, Jesus veio para você, Jesus veio para mim, Ele veio para nos libertar, nos fazer voltar à vista, os olhos da fé, para nos tirar da opressão, oprimidos pelo peso do erro, das consequências dos nossos erros, dos nossos vícios, proclamar o ano da graça. E tudo isso, meu irmão, minha irmã, acontece porque a graça de Deus é infundida em nossos corações. Sem a graça de Deus, como que eu vou me libertar? Como que eu vou voltar a enxergar com os olhos da fé? Como então que eu vou ter alegria? Como? Não, é a graça de Deus que vem. É claro que a minha parte eu preciso fazer, que é, por exemplo, todos os sábados ele ia na sinagoga, todos os domingos ir à missa, todos os dias fazer a minha oração pessoal, de forma gradual, fazer também as nossas confissões, rezar os nossos terços, ler a palavra de Deus, meditar o que o Senhor quer nos dar. A graça de Deus é derramada, mas eu preciso criar o costume de buscar a graça de Deus também. Na sequência, meus irmãos, minhas irmãs, no meio do versículo 20 vai dizer: todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Meu irmão, nós só teremos a capacidade de seguir em frente, mesmo diante de tantas adversidades, se eu tenho os olhos fixos em Jesus Cristo. Perceba que aqui eu estou olhando para você e você talvez está olhando para mim. Tenha os olhos fixos no Senhor. Acontecem tantas coisas, as tribulações, elas vêm. O medo, a ventania, lembra da ventania de ontem, do evangelho de ontem? A ventania veio e os discípulos acharam que era um fantasma, eles não conseguiram perceber que era Jesus. Só depois, então, que eles vão compreendendo as coisas, olhos fixos em Jesus, porque, como diz lá em Hebreus 12, olhos fixos em Jesus Cristo, porque Ele vai à nossa frente, Ele leva a nossa fé à perfeição. Olha para Ele, meu irmão, minha irmã, não sei o que você está passando, mas olha para Ele, olha para Jesus Cristo, olha para o Senhor na palavra, olha para o Senhor nos sacramentos, batismo, crisma, eucaristia, confissão, unção dos enfermos, ordem, o sacerdócio, o matrimônio. Olhe para o Senhor na pessoa que está precisando aí dentro da tua casa. Talvez seu marido, sua esposa precise de você. Olhe para Jesus Cristo também através dessas pessoas. Olhe para o Senhor através da oração, meu irmão. Não deixa de rezar. Se você quer se manter de pé diante das lutas da vida, se mantenha de joelhos diante de Jesus Cristo. Olhe para Ele. E por fim, o versículo 22 vai dizer: todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Lembra do primeiro versículo que eu citei aqui? Que é o versículo 15. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E aqui todos ficaram admirados e davam testemunho de Jesus. O elogio, que é quando você vê uma pessoa bonita, você sente um cheiro de um prato bom, você diz: nossa, parece que esse prato tá uma delícia, e você elogia a pessoa pelo cheiro. Mas quando você vai lá e experimenta este prato, você se alimenta deste prato, você diz: nossa, realmente é gostoso. E você começa a dar testemunho: olha, a Dona Maria, o seu fulano, ele faz uma comida tão gostosa. Você já experimentou? E você começa a dar testemunho. Meu irmão,
Só se eu experimentar o Senhor, com os olhos fixos nele, vivendo nele, eu vou ter essa capacidade de estar de um elogio, de falar assim, nossa, Jesus falou bonito. Para depois, eu experimentando o Senhor, eu dar testemunho e ficar admirado com o Senhor. Porque na minha própria vida o Senhor realizou maravilhas. Porque eu experimentei a graça de Deus e por isso eu também quero encantar pessoas. Quero trazer mais pessoas para que experimentem o Senhor e depois, maravilhados com a graça do Senhor, com as palavras de Jesus, essas mesmas pessoas consigam também espalhar a palavra do Senhor por onde quer que elas possam passar. Então, meu irmão, minha irmã, peçamos a graça de Deus de nos mantermos encantados pelo Senhor, de buscar nele a nossa salvação, buscar nele a nossa realização, de manter os olhos fixos nele e que ele nos abasteça sempre, para que, abastecidos da sua palavra, da tua graça, libertos das nossas correntes que nos amarram, nós possamos dizer também, venham pessoas, venham vocês que estão ao meu redor, vinde experimentar o Senhor, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Todo-Misericordioso, Ele é aquele que faz a justiça, é aquele que tem a paciência, é aquele que me reanima e me faz levantar do chão. Amém. Meus queridos, muito obrigado por você estar aqui. Deus te abençoe por cada visualização, por cada joinha que você está deixando aqui. Deus te retribua o joinha que você está dando neste vídeo, eu tenho certeza. Deus retribua o seu comentário. Eu estou lendo os comentários, pedido de orações. Então você pode ter certeza. Todos vocês que deixam um pedido de oração aqui, eu apresento vocês nas minhas orações, tá bom? Então pode ter certeza que cada pedido de oração, cada palavra eu leio, eu dou meu joinha lá. Eu dou meu like também nos seus comentários, é uma forma de agradecer porque você está ajudando este canal. E você que ainda não ajuda este canal a crescer, por favor, se inscreva no canal, você deixa o seu joinha, escreva algum comentário aqui, pelo menos a mãozinha, essa mãozinha vai ajudar este canal a crescer. Por favor, deixe este comentário no canal do YouTube. Não adianta deixar para mim, porque não faz o canal crescer, eu só te agradeço. Mas se você deixar esta mãozinha, este comentário no canal do YouTube, isso faz este canal crescer e se espalhar por tantos cantos que a gente nem imagina. Você que está me ouvindo de outros lugares, seja sempre muito bem-vindo. Hoje, às 18 horas, em Bom Jardim, em Baliza, nós temos a adoração Santíssimo Sacramento. Em seguida, em Baliza, temos o Terço dos Homens. No Jardim, nós teremos a celebração. E atenção, está chegando a festa de São Sebastião. Estejamos todos atentos às nossas programações paroquiais. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.